Os projetos de motores perpétuos foram desenvolvidos há muito tempo. Mas por que é que estas tecnologias permanecem inacessíveis à humanidade? Consideremos o que aconteceria se, por exemplo, a tecnologia dos geradores de energia sem combustível, os FPG, fossem introduzidos hoje. E a que consequências isso conduziria no formato atual de consumo da sociedade? Os FPG são geradores de energia com uma eficiência de conversão energética superior a 100%, ou seja, produzem mais energia do que consomem. Um pequeno FPG com uma capacidade de 100 kW pode fornecer energia total a uma residência multifamiliar. Agora, se instalar tal dispositivo no automóvel elétrico, o automóvel poderá mover-se sem recarregar durante o tempo que for necessário. Não são necessários mais postos de gasolina ou fios. O gerador será capaz de produzir energia em movimento. Os FPG podem ser instalados não só em casas e carros, mas também em helicópteros, aviões, navios. A introdução da tecnologia FPG por si só permitirá que a humanidade deixe de utilizar combustíveis hidrocarbônicos. Esta é uma tecnologia que pode trazer muitos benefícios, contudo, não no formato da sociedade de consumo. Atualmente, utilizamos energia solar e nuclear, energia eólica, centrais hidroelétricas e similares. Cada um destes sistemas é muito caro e de manutenção intensiva em termos de mão de obra, uma vez que requerem manutenção especial. Muitas pessoas estão envolvidas em cada fase da produção e processamento de energia. Agora, imaginemos que todas as pessoas no planeta teriam geradores sem combustível. Isto significaria que a energia elétrica se tornaria livre. No entanto, milhões de pessoas estariam desempregadas, incluindo os trabalhadores que mantinham as centrais elétricas e os empregados das estações de serviço. Todos, desde o diretor até o prestador de serviços, perderão os seus empregos. Todas as empresas ou empresas relacionadas com a indústria da energia perderão os seus rendimentos. Isso inclui empresas de logística, bem como fabricantes de arames, tubos e mesmo de toda a maquinaria que era necessária para as centrais elétricas. Fabricantes, fornecedores e vendedores de painéis solares não serão necessários. A gasolina também estará fora de uso, o que significa que todas as indústrias que produziram e transportaram petróleo, bem como gás, desaparecerão. A energia hidroelétrica, por conseguinte, será também substituída por geradores sem combustível, o que significa que todos os trabalhadores e profissionais que mantêm as barragens em funcionamento ficarão sem trabalho e meios de subsistência. Mesmo os engenheiros, arquitetos ou construtores que estiveram envolvidos em projetos de construção de centrais de gás, centrais elétricas e instalações para os seus equipamentos, perderão os seus empregos. Dada a sociedade de consumo em que vivemos, quais serão as consequências se 1 bilhão de pessoas em todo o mundo perderem os seus empregos ao mesmo tempo? Serão de alguma utilidade para alguém? Além disso, esta situação provocará uma reação em cadeia. Estes milhões de pessoas deixarão de poder comprar bens e utilizar serviços pagos. A rotação de mercadorias, bem como as fábricas de produção, irão parar. Isto, por sua vez, afetará milhares de milhões de pessoas que perderão os seus empregos e os seus meios de subsistência. Como resultado, a mão de obra tornar-se-á mais barata em todo o mundo. Isto causará uma dissonância no comércio e produção, bem como tensão social, aumentando o fosso na sociedade entre os pobres e os ricos. Este fosso causará, por sua vez, um aumento da criminalidade, extorsão, conflitos, confrontos e descontentamento com as autoridades. As pessoas irão levá-lo para as ruas. Afinal, a fome é o incentivo mais forte para cometer atos ilegais e desumanos. Tudo isto conduzirá ao caos. Esta crise irá afetar todos os países em geral. Começarão a resolver os problemas pela força, o que provocará a morte de milhares de milhões de pessoas. Afinal de contas, numa sociedade de consumo, a economia dita tudo. Em suma, há um paradoxo. A introdução de uma tecnologia simples capaz de melhorar a vida das pessoas conduzirá a uma catástrofe mundial. No entanto, não é a tecnologia que constitui um problema, mas sim o estado da sociedade atual. Desta forma, consideramos o cenário do resultado no formato da sociedade de consumo, mas há também outro cenário. Se mudarmos o formato para um formato criativo, este tipo de tecnologia será muito benéfico. Na sociedade criativa, a economia não pode tornar-se uma ameaça para a vida de milhões de pessoas, porque o valor da vida humana vem em primeiro lugar, e todas as condições de existência visam melhorar a
a qualidade da vida humana. A tecnologia geradora sem combustível ajudará as pessoas a dar os primeiros passos no sentido de restaurar os recursos do planeta e permitir-nos a manipular outro tipo de energia. Tornará possível a expansão humana a outros planetas e assim levará a um progresso instantâneo e a um aumento da população humana. Mas este é outro cenário. Hoje, sim, a questão é aguda com a inteligência artificial, que nos está a tirar os nossos empregos, e há muitas outras questões. A introdução de BTG na sociedade criativa será aceitável para todos, ambientalmente, e mais uma vez, ninguém perderá o seu emprego, e mesmo aqueles que não o têm não ficarão mais pobres. Uma pergunta simples: é disso que se trata a sociedade da criação, mas o que é que recebemos em troca? Receberemos em troca fontes de energia que excederão a capacidade de toda a humanidade em conjunto. Em toda a sua história, a quantidade de energia que extraiu não é nada em comparação com uma única planta. Não existem tais números. Por quê? Porque o BTG é capaz de extrair e gerar tanta energia quanto precisamos em qualquer parte do universo, sublinho, não apenas na Terra. Costumávamos. Bem, isso é história passada, não vamos entrar nisso. Assim, amigos, verifica-se que o que é aceitável e benigno numa sociedade criativa é mortal num formato consumista. É por isso que dizemos que a única opção é a construção de uma sociedade criativa. Mas para o construir, todos temos de nos unir àqueles que nos criticam, porque sem eles não podemos fazer nada, com aqueles que não querem fazer nada, que se deitam no sofá, aqueles que transferem a responsabilidade bem, digamos, com todos. Por quê? Porque todos nós somos humanidade. E para que possamos construir uma civilização unificada e ser realmente capazes de enfrentar os desafios de hoje, estes são desafios catastróficos. Este é um problema que a humanidade nunca enfrentou, e nós temos de o resolver e ultrapassar. Temos apenas duas opções: ou resolvemos o problema ou não resolvemos o problema. Se não o resolvermos, deixamos de existir. E isto já não é um conto de fadas. Já está a ser dito abertamente em todo lado.